começamos nosso Café com a Coach de hoje. E hoje vamos falar sobre soft skills. E o que são soft skills? Soft skills são habilidades interpessoais, são habilidades, comportamentos que você desenvolve e que vão te ajudar no seu trabalho. E hoje nosso foco é falando para você que é empreendedora, você que já trabalha com alguma coisa, você que tem o seu negócio e que muitas vezes você não tem deslanchado, não tem alavancado e não entende o porquê. E nessa busca nós precisamos desenvolver algumas habilidades. E essas habilidades, às vezes a gente pensa que tem que ter mais conhecimento técnico. E o conhecimento técnico, ele é importante, que são as hard skills. Hard skills são o conhecimento técnico que você precisa ter para desenvolver o seu negócio. Só que a gente esquece das habilidades mais importantes, são as soft skills, que são as habilidades interpessoais. E é isso que faz o seu negócio crescer, e é isso que faz o seu negócio avançar. Porque, na verdade, olha só, você que tem o seu negócio, você olha pra você, você sabe que você tem conhecimento, você conhece a técnica, você administra bem, você sabe o que você sabe fazer, você estudou muito pra isso, você se especializou muito pra isso, pra fazer o que você faz hoje, só que por vezes você não vê o seu negócio andar. Por vezes você não vê clientes, você não vê retorno financeiro, e isso é uma grande dor de muitas mulheres. Que eu acompanho, não, eu sei o que eu faço, eu tenho conhecimento do que eu faço, eu tenho a técnica necessária, mas eu não sei o que acontece que não anda, que não avança. Então, é aí que você precisa desenvolver outras habilidades que são as soft skills, que são essas habilidades interpessoais, que são essas habilidades que estão ligadas aos seus comportamentos, que estão ligadas às suas emoções e que são muito importantes para o seu negócio avançar. E se você não sabe lidar com isso, é por isso que atrapalha no seu avanço. É por isso que atrapalha o seu negócio de avançar. Então, eu listei aqui 10 habilidades que são, assim, essenciais para a sua área profissional. 10 habilidades que são essenciais para fazer o seu negócio avançar. E essas habilidades que estão ligadas aos seus comportamentos e que são super necessárias. E a primeira delas é em relação à sua comunicação, a ter uma comunicação eficaz. Na pesquisa que eu fiz, estou fazendo uma pesquisa de mercado e com as pessoas, né, seus desafios, seus problemas. E uma das dificuldades que muitas relataram foi exatamente sobre isso, sobre a questão de desenvolver uma boa comunicação, de se expressar bem, de se comunicar bem, de passar isso. Porque olha só, as pessoas, elas não compram o seu negócio, o seu produto, o seu serviço. Elas compram primeiro você. As pessoas, elas se conectam com você. Pessoas, elas compram de pessoas. Então, o primeiro passo é a conexão pessoa com pessoa. As pessoas, elas não estão... Depois é que elas pensam no serviço, mas primeiro elas se conectam com você. Então, a sua comunicação, ela é muito importante. Ela precisa ser assertiva. Então, ela é a prioridade, eu diria, para fazer o seu negócio crescer. Essas habilidades, gente, elas têm muito a ver também dentro de empresas. Mas o meu objetivo aqui com vocês não é falar sobre empresas, não é falar sobre o comportamento dentro de um local. Como eu falo com vocês que querem ter o seu negócio ou que já tem, então vamos falar sobre isso, sobre esses comportamentos que vocês precisam ter no negócio de vocês. Então, a comunicação, ela é o primeiro grande passo. E se você tem uma teoria, né? Na verdade, não é uma teoria, é algo comprovado cientificamente por um cientista, que ele fala exatamente sobre isso, sobre a regra 73855. E o que é essa regra? 7%, as pessoas, elas se conectam com você, apenas 7% pelas suas palavras, pelo verbal, pelo que você está falando. Apenas 7% é o que elas captam. 38% é pelo seu tom de voz. Ou seja, se você está falando muito alto, se você fala muito baixo, se você fala muito rápido, se você fala muito lento. Então, o seu tom de voz é 38% que capta, que conecta no seu poder de comunicação. Se você fala, por exemplo, eu expresso muito através de sorrindo
Enfim, é a minha comunicação. Eu falo um pouco mais alto, um pouco mais acelerada. Então, esse é o meu tom de voz. Então, as pessoas... Isso capta as pessoas 38%. E 50%... Gente, metade da nossa comunicação está na nossa linguagem corporal, que é a linguagem não verbal. Ou seja, é no que elas estão vendo em você. Por exemplo, eu me comunico muito com as mãos. Eu gesticulo, eu sorrio. Como você está vestida, como você está se mostrando. Isso conecta com as pessoas. Quando eu aprendi isso, eu entendi o poder da minha comunicação. Através de elementos visuais. Então, a sua comunicação, ela atrai, através disso, a sua comunicação, ela atrai a pessoa a permanecer com você, entendeu? Então, essa é uma regra que existe, então, para você entender o poder da sua comunicação. Então, a importância da sua linguagem corporal e de como você está expressando isso, de como você está falando isso. Às vezes a gente se preocupa no que vai dizer. E as pessoas, elas vão se conectar... O que vai chamar a atenção dela, na verdade, não são as palavras, que as palavras em si só conectam 7%. Então, nessa linguagem sua, na sua comunicação, é muito importante que você entenda com quem você está falando. Porque, olha só, você precisa ter clareza de quem é o seu público. Quem é a pessoa que está do outro lado, porque isso é o que vai conectar com ela. Isso é o que vai conectar com quem você está falando. Então, você identificar quem é o seu público-alvo, é o que vai trazer toda a clareza para a sua comunicação. Eu diria que esse assim é o ponto-chave. Identificar o seu público-alvo. Identificar é o que a gente chama no marketing de persona. Quem é a sua persona? Persona é aquele cliente ideal seu. Você traça ele. O meu cliente é assim, é desse jeito. Mora onde, como, dessa forma. Só que eu não quero que vocês aqui se apeguem apenas às regras do marketing, mas que vocês tenham clareza de quem são as pessoas que estão te ouvindo. Por exemplo, eu tenho plena convicção de quem são as pessoas que se conectam com o meu conteúdo, que se conectam com a mensagem que eu passo. Meu público é feminino, são mulheres. Essas mulheres, geralmente, elas têm um negócio, elas empreendem, elas não são apenas dona de casa, elas têm alguma coisa que elas fazem, que elas trabalham com algo, elas empreendem com algo, por isso que eu sempre trago para esse caminho também. São mulheres que muitas vezes têm problemas emocionais, ou têm uma ansiedade, ou estão muito cansadas, ou estão muito sobrecarregadas, ou estão inseguras. Então, quando eu conheço o meu público, a idade dela varia ali entre os seus 25 anos e seus 45 anos, mas isso não quer dizer que eu não tenho mulheres que estejam abaixo ou acima dessa idade. Então, você conhecendo quem é o seu público, a sua comunicação ela fica mais assertiva. Então, no seu negócio, no que você faz hoje, no que você pretende fazer hoje, quem é o seu público? Quando você sabe quem é o seu público, você vai ter facilidade de se comunicar com ele. Porque na hora que você for se comunicar, você vai conseguir se desenvolver nessa área. Entende? Então, quando você começa a fazer essa análise tanto do que você está falando, é porque assim, se a gente entrar só em comunicação, gente, é muita coisa. Eu vou preparar uma live só sobre comunicação pra vocês, porque isso era uma coisa que eu ainda não tinha nem percebido, porque pra mim, isso hoje pra mim, é tão natural que eu acabo achando que todo mundo sabe disso. A verdade é essa, mas eu vou preparar pra vocês, falando mais sobre isso e do como isso é importante no seu negócio. O poder de você se comunicar, de você se conectar. Ah, Josi, mas eu tenho vergonha de vir pro digital, eu tenho uma certa timidez, eu tenho medo, eu tenho insegurança. Isso tudo a gente trata, gente, na terapia. Insegurança, medo, crítica, porque isso está muito relacionado a questões emocionais. Medo de falar em público, beleza, tudo bem, é compreensível, porque até mesmo porque a maioria da população existencial tem esse medo, e é um dos maiores medos que existe, é o medo de falar em público. Mas quando é pra você em relação ao seu trabalho, em relação ao que é pra você fazer, isso te impede, tem bloqueios.
Se é insegurança, se é os medos, o que te travam, alguma coisa tem aí. Se são crenças ou de inferioridade, ou crença de, sabe, ou a síndrome da impostura que eu já falei aqui pra vocês. Então, às vezes tem alguma coisa que tá te bloqueando. Então, só na terapia, só aí entrando, participando da mentoria águia pra gente descobrir o que é e tratar. Mais uma vez, você sabe o que é, então, isso é possível a gente reprogramar essas coisas, enfim, e você começar a se desenvolver. Eu, por exemplo, eu sempre fui muito boa assim, em me comunicar, mas em relação a mostrar isso, eu tinha certa dificuldade. Mas por que eu já consigo isso? E muitas vezes eu fui criticada dentro da minha própria família, pela forma de falar, por aparecer aqui, até que eu entendi assim, quando eu descobri isso, e quando eu participei e fiz o meu processo para entender a minha identidade, cara, isso não fez, sabe? Não tem mais importância na minha vida o que os outros vão dizer. Porque assim, quem paga as minhas contas? Quem precisa trabalhar? Quem precisa correr atrás? Sou eu. Então por que eu vou me importar com o que o outro tá falando? O que o outro falar, o que o outro dizer a respeito de você, diz respeito ao outro. Então, assim, às vezes você se limita de realizar seus grandes sonhos, às vezes você se limita de realizar o que você precisa fazer, de fazer o que precisa ser feito, pensando no que o outro vai dizer. Pensando no que o outro vai falar. Então, assim, se é pra mostrar o seu produto, se é pra divulgar o seu produto, se é pra mostrar isso, não coloca impedimento. Sabe? Vai lá e faz, vai lá e mostra. Porque as pessoas, principalmente, gente, quando se trata da questão digital, eu não sou escrava do digital e nem gosto disso, mas eu entendo a importância que tem. Até mesmo porque hoje é a grande ferramenta. E se você não está no digital... Se você não está no digital, você está ficando para trás. Então, a importância de você mostrar o que você faz. Então, às vezes, você está gastando seu tempo olhando o que os outros estão fazendo, né? Aí no seu Instagram, olhando o que os outros estão fazendo e deixando de mostrar o seu trabalho. As pessoas, às vezes, não sabem o que você faz. As pessoas, às vezes, não têm noção do que, sabe, do que é que você faz. Você está, muitas vezes, se calando e deixando de avançar por conta disso. E você ter entendimento do quanto que a comunicação é importante no seu negócio vai fazer toda a diferença. Então, a comunicação, ela traz um leque de várias outras coisas e o quanto que ela é importante para você se desenvolver. Mas além da comunicação, tem também a questão do pensamento crítico. E o que o que quer dizer o pensamento crítico? É você ter esse poder de analisar, ter esse poder de buscar informações, ter esse poder de identificar, sabe? O meu negócio é esse, o meu trabalho é esse, o que eu faço é isso. Então, como eu posso melhorar? O que é que não está dando certo? Eu preciso mudar a rota. E uma coisa eu digo pra vocês. Eu tive que mudar a rota por alguns momentos. Quando eu comecei com um nicho. Aí, quando eu estava nesse nicho, eu identifiquei que não era isso. Não era exatamente aquilo ali. Então, eu precisei mudar a rota. Não, então é por aqui. Então, dentro do que você faz, você precisa ter esse pensamento crítico. Ter esse poder de análise. De analisar o que é essencial hoje. Por aqui tá dando certo, nesse erro, nesse desacerto, o que é que pode ter como melhoria? Então, esses altos e baixos e você ter esse poder de analisar. Ter esse poder, só que olha só, tenha cuidado no seu pensamento crítico, se o seu crítico gritar demais, quando a gente fala sobre sabotadores, eu tô fazendo um estudo sobre isso, e depois eu quero até trazer aqui pra vocês. O maior sabotador a gente tem, que é o crítico. Então, a gente tem o crítico e a gente tem os nossos sabotadores que reafirmam com esse crítico. Todos nós temos o nosso lado crítico. E o nosso lado crítico, ele pode criticar eu mesma. Então, ele pode criticar o nosso eu crítico. Ele critica o eu mesmo. Ele critica o outro e ele critica as circunstâncias. E se o meu eu crítico, ele critica demais o meu eu, ele vai me impedir que eu consiga aplicar, que eu consiga executar alguma coisa. Porque o meu eu crítico vai olhar pra mim, não, você não é capaz, você não pode, você não consegue. E vai te colocar aquela crença de incapacidade. Então,
O seu pensamento crítico, ele precisa ser só um pensamento de análise, de analisar as coisas, de identificar as coisas, de identificar as melhorias, de identificar a rota a ser seguida. É para isso que serve o pensamento crítico dentro do seu negócio, dentro do que você faz, dentro do que você deseja fazer. Você precisa ter esse pensamento crítico e, poxa, aqui tá dando certo, continua, aqui não tá dando, melhora. É assim que funciona o pensamento crítico. E a gente entra numa outra parte que é a questão do trabalho em equipe. A importância do outro. A importância de você estar envolvida com o outro. Antes de iniciar a live, eu estou participando de um grupo de mentoria. E dentro desse grupo de mentoria, porque eu mentoro, mas eu também sou mentorada. Sabe? Eu ensino, mas eu também sou aluna. E foi exatamente isso que eu acabei de falar com uma das meninas que participam. Então, nós estamos no grupo umas ajudando as outras. Né? E esse trabalho é de umas ajudarem as outras para o crescimento de cada uma. E foi exatamente isso que eu estava falando para elas. Eu até demorei um pouco para entrar na live, porque eu estava com elas, eu até falei. Por quê? Porque a importância do outro, dos uns aos outros, gente, no seu crescimento, no seu desenvolvimento, vocês não têm noção. Noção do quanto que isso é transformador, do quanto que isso faz você avançar. Porque, na verdade, o que você faz não é só sobre você. Mas qual é o impacto que você causa no outro? Qual é o impacto que você proporciona na vida do outro? Então, quando você entende isso, o que é que eu impacto na vida do outro? O que é que eu faço na vida do outro? Como eu posso ajudar o outro? Quando a gente entende isso da importância do outro dentro do que você faz, você vai ter muito prazer no que você faz, porque você vai estar vivendo. Às vezes a gente fala muito de propósito, de missão, de viver o seu propósito. Mas, na verdade, o que está por trás do propósito é você servir o outro. É você estar servindo o outro. É você poder contribuir na vida do outro. Então, você ter esse sentimento da importância do outro, de saber ouvir o outro. Então, o que é um trabalho em equipe? O que é esse sentimento de equipe dentro do seu negócio? É você saber ouvir, é você saber dar feedback e receber feedback. Sabe, a importância principalmente de você receber. Poxa, quando alguém fala alguma coisa e você começa a avaliar se realmente faz sentido ou não. Então, essa troca do dar e receber, da análise, de avaliar, então, da importância do uns aos outros. Isso para qualquer negócio. Por quê, gente? Tudo dentro de um negócio são pessoas com pessoas. Então, por isso a importância de aprender a lidar com pessoas. No final das contas, isso se resume nisso. É você com alguma coisa, com algum produto, com algum serviço e alguém que vai comprar de você. Então, é uns aos outros, uns servindo aos outros. Então, dentro do seu negócio, o que acontece é isso. Se você desenvolver essa habilidade desse senso de contribuição, de serviço, né, de poder servir, que é o que é importante, até biblicamente falando, é isso que faz total diferença. E uma outra habilidade a ser desenvolvida é a liderança. Por vezes, gente, liderança não era algo que eu dominava muito, por eu ter muita dificuldade, por exemplo, em questão de delegar. E pelo meu sabotador, que é o hiperrealizador, achar que, sabe, eu preciso estar o tempo todo fazendo e como que se ninguém mais conseguir fazer como eu sei fazer. Mas ao desenvolver isso, você entende que a liderança não é só em relação de você estar liderando algo, mas é de você também inspirar o outro, de você influenciar o outro, independente do que você faça. As pessoas, o que é que você está passando? Qual o legado que você está deixando? Porque a liderança, na verdade, é isso. Como você inspira o outro através do que você faz? Sabe? Quando você identifica o meu trabalho, o que eu faço hoje, sabe? O que eu tenho hoje em mim, como eu posso inspirar o outro através do que eu faço? A liderança nada mais é do que isso, do poder que você tem de influenciar o outro, de inspirar o outro através do que você faz. E por que eu trago muito através do que você faz? Porque todos nós fomos dotados de algo
que o Senhor colocou nas nossas mãos. Ninguém foi criado em vão. O Senhor, ao nos formar, Ele nos deu uma habilidade única que é só sua. Ele colocou em suas mãos algo que só você sabe. Ah, mas tem várias outras pessoas que sabem fazer o que eu faço. Mas o jeito que você faz, é você que sabe. Então, como eu posso passar essa mensagem para o outro através do que eu faço? E quando você coloca isso, quando você entende isso, o que você faz passa a ser muito prazeroso. Não é um fardo, mas passa a ser prazeroso. Então você precisa pensar, qual o meu legado? Qual a mensagem que eu quero passar? Qual a imagem que eu quero deixar? O que é que eu quero passar através do que eu faço? Porque as pessoas, elas se conectam com isso, com a sua verdade. Elas se conectam com a mensagem e o que você passa. É com isso que as pessoas se conectam. Eu faço isso, independente, gente, qualquer coisa que você faça. Você deixa uma mensagem, você passa, você conecta para outra pessoa isso que você passa. Então, por isso, é muito importante você ter esse sentimento. Como eu posso inspirar o outro? De que forma? Ah, mas aí vem, às vezes, quando você olha pra você o que você faz, esse sentimento de liderança, mas fulano faz isso tão bem, faz melhor do que eu. Não olhe pra quem está à sua frente, mas de você. E olhe para as pessoas que já estão onde você deseja estar como inspiração, como modelagem, para você modelar. Agora você precisa entender que onde você está tem pessoas que precisam do que você já sabe. Tem pessoas que precisam do que você faz ou do que você vende. Tem pessoas que precisam disso. E é para essas pessoas que você tem que olhar. Então, o seu negócio hoje, o que é que ele faz? Sabe? No que é que ele transforma a vida do outro? No que é que ele contribui na vida do outro? Por que ele precisa do que você faz? Ah, mas eu trabalho com produtos, é uma loja de produtos que eu vendo. Mas os seus produtos, qual é a transformação que causa na vida da pessoa? Sabe? Então sempre tem algo. E quando você entende isso, você vai entender o poder que você tem de estar transformando a vida do outro, estar contribuindo na vida do outro. E aí entra uma outra habilidade que é a adaptabilidade. O que é adaptabilidade? É essa flexibilidade que você tem de se adaptar. Por exemplo, vamos citar aqui um exemplo que aconteceu recente. Todo mundo estava indo num fluxo de trabalho, de fazer as coisas, antes da pandemia, de uma forma. Ao chegar a pandemia, todos precisaram se reprogramar, precisaram reformular seus negócios para vir para o digital, porque era a única oportunidade que tinha. Então, quem se adaptou a isso, conseguiu faturar ainda mais, conseguiu crescer ainda mais. Quem não se adaptou a essa nova realidade, faliu. Porque não se adaptou àquele momento. Então, o que acontece no nosso negócio? A gente precisa ter essa adaptabilidade, essa flexibilidade de começar a se adaptar com as coisas que estão acontecendo. Por quê? Porque as coisas, elas andam indo numa velocidade muito rápida. E por que eu digo isso para vocês? Eu estou em um novo projeto e eu estou precisando de conhecimento de várias áreas que eu ainda não tenho. E para isso, eu preciso dessas informações. Então, eu preciso investir em conhecimento. Eu preciso estudar, eu preciso aprender o que eu não sei para fazer isso dar certo. Então, eu preciso me adaptar a tudo isso, a como funciona isso, até essa flexibilidade, até a me desenvolver em relação a isso para fazer dar certo. Então, se você não se adapta, sabe, ao que está acontecendo no hoje, e você não tem sentimento que precisa ter essa flexibilidade, e você vai ficar parado no mesmo tempo todo, você não avança. Ah, mas é porque lá atrás funcionava assim, mas é porque lá atrás era certo assim, mas era lá atrás. Então as coisas, elas estão evoluindo e você precisa se adaptar a essa evolução. Senão você vai ser uma profissional, se você pensar em como era lá atrás, você não vai andar. Ah, mas eu não, essa questão ou do digital, ou de aparecer, ou de mostrar, não é pra mim. Vai ficar pra trás. Entende o quanto que é importante você ter essa flexibilidade e se adequar à evolução, ao que está acontecendo, ao que está acontecendo no hoje,
a importância disso? E dentro do nosso negócio, um outro ponto muito importante, uma habilidade que precisa ser desenvolvida, entenda, gente, que tudo isso que eu tô falando pra vocês, ninguém nasce sabendo, a gente desenvolve, a gente aprende. Isso daqui são habilidades que a gente desenvolve. Como é que eu desenvolvo? Eu aprendo e eu executo. Eu aprendo fazendo. E uma habilidade muito importante é a questão de resolução de problemas. De você olhar para o seu problema e entender que problemas são para serem resolvidos, são para ser solucionados. Eu coloco isso muito na minha vida, em tudo que eu faço, não só no meu trabalho. Parecer um problema, como é que eu vou resolver? Eu preciso ser uma solucionadora de problemas. Os problemas, eles não vão deixar de acontecer. Eu sempre falo, eu defendo, sabe? É o meu lema, viver o extraordinário. Viver o extraordinário todos os dias com o que eu já tenho. Mas eu não tenho uma vida perfeita sem problemas. E eu sempre falo, eu não defendo uma vida sem problemas. Problemas todos nós temos. Mas como é que eu resolvo os meus problemas? Como é que eu ajo diante dos meus problemas? O que é que eu faço diante dos meus problemas? E aí que eu desenvolvo a minha habilidade de resolução de problemas. Como é que eu vou resolver isso? Como é que eu vou resolver essa situação? Trazendo a autorresponsabilidade que depende de mim. Como é que eu vou resolver essa situação? Como é que eu vou resolver isso que está acontecendo? Então, você ter a capacidade de resolver problemas faz toda a diferença dentro do que você faz. Ah, mas aconteceu isso aqui agora. Eu vou resolver como? Sempre pense como resolver. Problemas, eles são para ser resolvidos. E o mesmo problema, ele não precisa ser a vida toda. Eu sempre falo isso. Se você passa a sua vida toda com um único problema e você ainda não conseguiu solucionar esse problema, tá errado. Porque a gente tem... passo por isso hoje, amanhã aparece outra coisa, vou resolvendo. É assim que funciona o ciclo da vida da gente. Mas se eu estou no mesmo problema a minha vida toda, eu não estou evoluindo. Eu não estou melhorando. Eu não estou avançando. Então, tem essa capacidade de resolver problemas. E entra agora um outro ponto, e que é um ponto que pega muito, nos meus atendimentos é o que eu mais vejo, gestão do tempo. A habilidade de gerir o seu tempo. O quanto que isso é importante de você ter o seu tempo organizado, planejado para tudo que você precisa fazer. E o que eu sempre falo, não só na vida profissional, mas que dentro do seu tempo tenha ali o espaço de tempo para tudo que é importante para você. É família, é casa, é esposo, é filho, é trabalho. A importância de gerir o seu tempo. A importância de você ter a sua rotina, estruturada a sua rotina e com espaço para tudo que precisa ser feito. Na minha rotina, eu tenho o meu tempo com Deus. Na minha rotina, eu tenho o meu tempo de família. Na minha rotina, eu tenho o meu tempo profissional, o meu tempo com a casa. Então, na sua gestão do tempo, para gerir o seu tempo, você precisa enquadrar, colocar dentro dessa rotina tudo que é importante para você. Tudo que é essencial para você. Porque se na minha rotina eu só tenho tempo, o meu tempo é só trabalho, e chego em casa, descanso, trabalho de novo. Você vive sobrevivendo. Sobrevivendo. Mas quando no meu tempo eu consigo pontuar tudo que é importante para mim, o que eu preciso executar na minha semana e que vai fazer diferente para me tornar a pessoa que eu desejo ser, você vai acordar feliz todos os dias. Porque tá vivendo a vida que você projetou e com o tempo necessário para tudo. Então, gerir o seu tempo, organizar, planejar é dos grandes pontos. Josi, mas o meu negócio eu não tenho tempo. Essa coisa de falar que não tem tempo, isso daí é uma desculpa. Porque o tempo a gente organiza. Todo ser humano ele tem 24 horas. O que você tem feito com as 24 horas que você tem? Eu tenho o horário de dormir, eu tenho o horário para isso, Então, determine qual é o tempo para cada coisa que é importante na sua vida. Pontue qual vai ser o momento para cada área que é importante na sua vida. Tem um livro que fala, trabalhe 4 horas por dia. Que se você trabalhar 4 horas por dia, é o necessário para você ter sucesso na sua vida. Imagine só.
Mas porque se você tem foco e disciplina no que você faz, sabendo gerir o espaço de tempo que você tem. E isso a gente aprende. Se você ainda não saiba, saiba que a gente aprende. A gente aprende a gerir muito bem o nosso tempo. Outro ponto, iniciativa e criatividade. Gente, ser proativa, ter iniciativa, ter criatividade no que você faz, inove. Pessoas inovadoras, elas veem resultados constantes na sua vida. Não seja o feijão com arroz. Olha só, quando você está começando o seu negócio, quando você está fazendo o que você faz, fazer o essencial é muito importante, mas traga um ponto do seu de o que é que eu posso fazer para melhorar. O que é que eu posso fazer para melhorar nisso? O que é que eu posso fazer para avançar nisso? O que é que eu posso fazer na minha vida que vai contribuir nisso? Sabe? Tenha esse pensamento inovador, esse pensamento criativo. E isso era uma coisa, por incrível que pareça, que eu não sabia em mim. Que eu não me identificava em mim. E aí, quando eu iniciei agora um acompanhamento, fazendo um estudo de arquétipos, eu acabei descobrindo que eu tenho, o meu segundo ali, o meu primeiro arquétipo é o sábio, depois vem o criativo. E o quanto que isso é presente em mim, às vezes eu nem percebia. Mas que no meu acompanhamento foi uma das primeiras coisas que a minha mentora viu. Poxa, você é muito criativa. E era algo que eu nem via. Mas o que eu quero dizer pra vocês, Josi, mas eu não tenho. Você precisa desenvolver a sua criatividade, a sua inovação. E como é que eu aprendo isso? Mais uma vez, a importância de conhecimento. A importância do que você está vendo, do que você está ouvindo, com quem você está se conectando. Eu vi um vídeo esses dias que isso me chamou bastante atenção. Que dizia assim: ande com 5 pessoas que só reclamam da vida, que só choram, que só se lamentam e você será a sexta. Ande com 5 pessoas que pensam em inovação, que pensam diferente, que pensam fora da caixa, que pensam em coisas grandes, que pensam em inovação e você será a sexta. Então, é com que eu me conecto, é o que eu vejo, com quem eu me conecto, com onde eu estou, o ambiente, as pessoas. Então, tudo isso é o que vai contribuir para a pessoa que você é, o que você quer se tornar. Então, por isso a importância dessa conexão e a importância de você desenvolver. Isso a gente desenvolve, isso a gente aprende. O que eu não tenho é porque eu não sei. É isso que acontece. E tem também a habilidade a ser desenvolvida, né? Mais uma soft skills, que é resiliência, empatia. E é uma palavra bonita até de se falar quando a gente fala, né, de resiliência. Mas o que a resiliência é? Nada mais é do que você passar por momentos desafiadores, por momentos que são bem desafiadores na sua vida e você vencer e você sair dali mais forte. Em vários momentos da minha vida eu precisei passar por isso. Cara, tô passando por isso. Mas ir lá e sair de lá mais forte. Aprender com aquela situação e sair de lá mais forte. Então, aprender com seus erros. Aprender, sabe, com as dificuldades que enfrenta. Poxa, eu estou passando por essa dificuldade hoje. Eu estou passando por isso na minha vida hoje. Eu estou muito corrida, eu estou muito sobrecarregada. É muita coisa que está acontecendo. Como é que eu vou resolver isso? O que é que eu desejo lá na frente? O que é que eu vou fazer para chegar lá na frente onde eu quero me tornar? Então, você ter essa capacidade, sabe, de enfrentar e vencer é algo também que a gente constrói. É algo também que a gente desenvolve. E o nosso último ponto, e um dos mais importantes, inteligência emocional. Olha só, hoje a inteligência emocional é um dos pontos mais exigidos, principalmente dentro de um negócio, dentro de uma empresa. Empresas hoje, até as equipes de RH para contratar, fazem exercícios de inteligência emocional, de teste de personalidade, para entender o outro. E esses dias eu tive até uma pessoa que falou isso, eu queria ter essa capacidade de olhar para o outro e de identificar para a minha empresa, para o meu negócio, se dá certo, se não dá. A gente não tem uma bola de cristal para entender a vida do outro. Mas quando a gente entende teste de personalidade, um DISC, um teste de personalidade, de temperamento, isso é tão interessante, gente, porque você consegue identificar o outro.
Não, o outro é isso. Eu fiz o meu teste de coloração. E a gente conversando sobre arquétipos, eu olhava assim, eu via pra ela. Na hora que eu vi ela, eu disse, meu Deus, ela tem o arquétipo do sábio. Aí eu olhei, aí a gente começou a conversar. Eu falei, nossa, você já fez um teste porque você tem um arquétipo. Ela tinha tudo, gente, que identificava assim o arquétipo dela. E eu vendo ali, eu observando tudo aquilo. Mas, enfim, o que eu quero dizer é isso. Quando você entende, quando você conhece o seu eu, você se conhece, eu olho pra mim, hoje eu sei o meu temperamento, a minha personalidade, meu arquétipo. Enfim, eu procuro o meu autoconhecimento. Sabendo disso, eu uso isso muito, isso a meu favor. Muito. Hoje eu uso na minha comunicação, no que eu faço, no meu trabalho. Eu trago tudo a minha personalidade, o meu eu, e é isso que conecta com o outro, mas é muito intencional que eu faço isso hoje. Eu tava até conversando com uma pessoa esse final de semana, e aí a gente conversando e eu parada ouvindo. Ela falou assim, nossa, você tá me analisando, né? Eu não sei porque as pessoas acham que a gente que trabalha com desenvolvimento pessoal tá o tempo todo analisando o outro, mas eu tava prestando atenção na conversa dela, e realmente eu entendi, consegui identificar, né, ali a linha de raciocínio dela, mas a gente não fica analisando ninguém o tempo todo. E é aquilo, a gente não tem uma bola de cristal, mas em relação à personalidade a gente começa a entender. Então, ter inteligência, por que eu tô dizendo isso pra vocês? Porque você ter inteligência emocional, você se conhecer, é muito transformador, gente. E trazendo pro seu negócio, pro que você faz, quando você se conhece, ninguém consegue tirar isso de você. É uma identidade que você forma ali. Hoje, conhecendo as minhas emoções e buscando esse desenvolvimento o tempo todo, eu sei exatamente, poxa, essa é a minha fraqueza. Essa é a minha fraqueza. Isso, se tem uma coisa que me derruba, que mexe na minha ferida, é isso aqui. Sabendo disso, o que é que eu faço? Eu trato. Poxa, isso daqui é uma grande fortaleza minha. Isso daqui é algo muito bom pra mim. Então, gerenciar, o poder de gerenciar suas próprias emoções, é por isso que eu falei. Se tem uma insegurança, se tem um medo, se tem uma ansiedade, se tem uma crença, algo que tá te bloqueando, vamos tratar isso. Vamos pra terapia pra tratar isso. Por quê? Porque às vezes você tem um negócio muito bom, você tem algo muito bom e não tá sabendo tratar. Por exemplo, eu já atendi pessoas que têm um negócio excelente, mas não sabem lidar com dinheiro, é muitas dívidas. Muitas dívidas, empréstimos e mais empréstimos, e dívidas e mais dívidas. Eu já tive uma pessoa, inclusive, que eu vi o negócio falir, por não saber administrar, pela falta de administração. É porque o negócio era ruim? Não era porque o negócio dela era ruim, mas foi a falta de administração, foi a falta de gerir, de saber gerir aquilo ali. E entrou num novo negócio e já estava indo para a mesma situação. Mas quando se dispôs a não, realmente eu errei nisso, então eu preciso melhorar nisso. Então, gestão das emoções, gente, é muito poderoso. Você gerir no momento em que você está com seu emocional abalado, você está ferido emocionalmente, e você aprender a lidar com isso. E foi o grande ponto que transformou a minha vida, foi exatamente isso. Muitas feridas emocionais que eu tinha. Muitas feridas emocionais que eu tinha, e que quando eu comecei a tratar elas, eu comecei a voar. Então, eu tenho até uma frase que fala, para de rastejar e comece a voar. E por que eu fico rastejando? Porque eu estou com as minhas emoções feridas, frustradas, com o meu emocional frustrado. Quando eu fortaleço o meu emocional, eu começo a voar. Não tem como você voar se você estiver pesada, cheia, sobrecarregada, cansada. Se você estiver assim, você só vai rastejar. Quando você começa a ficar leve, quando você começa a limpar, arrancar, tirar essas capas suas e começar a arrancar tudo que tá dentro de você, que é um peso, e você começa a ficar leve, é aí que você começa a voar. E a palavra do Senhor diz voar alto como as águias. É assim que funciona. Então, essa habilidade de gerir o seu emocional, essa habilidade de ter essa inteligência emocional dentro do que você faz, na pessoa que você é muito transformador. Se você não tem ainda isso, desenvolva, busque, procure, sabe? Procure ajuda, mas se desenvolva, tá bom? Então essas são as 10 habilidades, as soft skills, habilidades interpessoais, habilidades para você desenvolver no seu negócio, para você desenvolver no que você faz, para você avançar. E como eu falei no início da live, não é só o conhecimento técnico, não é só você entender o produto que você vende, ou só você entender o serviço que você presta.
É importante, mas aí são como eu falei, as red skills, conhecimento técnico. Mas desenvolver essas habilidades dentro do que você faz, na pessoa que você é o que faz toda a diferença para você avançar. Porque às vezes você tem todo o conhecimento necessário, você tem todo o entendimento necessário, mas você não tem isso daqui e falha. Por que que tem pessoas, por exemplo, que têm conhecimento técnico, tem mestrado, tem doutorado, tem isso, tem aquilo, mas que continuam na mesma, não conseguem avançar, porque precisa desenvolver essas outras habilidades para aprender a agir, a parar de procrastinar, a ter atitude, ir lá e fazer, tá bom? É isso, minhas águias lindas do meu coração. Espero que tenham gostado da nossa live de hoje e até o nosso próximo Café com a Coach.